Depois de um longo inverno, voltamos, hein, Mari? Fazia tempo que a gente não gravava e como tudo tem um bom motivo para essa demora, hoje a gente está aqui com um convidado super especial. A gente já estava se divertindo e aprendendo antes de ligar as câmeras e a Mari vai contar quem que é nosso convidado especial de hoje. Estamos muito felizes em receber Vitor Piana Andrade, que é CEO do AC Camargo, uma referência em tratamento e prevenção de câncer no Brasil, ajudando milhões de pessoas ao longo dos últimos 70 anos? 71 anos agora. 71 anos. E aí, para apresentá-lo, eu vou aqui ler a própria apresentação que ele mesmo fez no LinkedIn, porque a gente adorou a sua apresentação. Então, ele diz assim: não venho ao AC Camargo trabalhar todos os dias. Venho aprender, crescer e me divertir com essa família. Minha maior alegria é ver o desenvolvimento de jovens talentos da oncologia que dão continuidade ao legado e tornam realidade o sonho do Dr. Antônio Prudente e da Dona Carmen Prudente, seja dentro do AC Camargo ou pelo Brasil afora. E eu estava contando aqui que eu tenho amigas que já se trataram lá e tem uma delas que fala assim: o dia que eu for milionária eu vou doar tudo pro AC Camargo. Tem isso no AC Camargo, né? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui sentado com vocês e poder contar um pouco do que o AC Camargo faz e de que forma eu contribuo com o estilo que eu tenho de liderar a instituição, né? É verdade, o AC Camargo foi fundado pela causa do câncer, né? A gente não veio de uma religião e nem de nenhuma comunidade. A gente está lá por todos porque o câncer afeta a todos, né? Igualmente, todas as classes sociais, todas as religiões, todas as raças, da mesma forma. Então, a ideia dos nossos fundadores foi de criar uma instituição que zelasse por essas pessoas, numa época que o tratamento ainda não tinha nem o sucesso que tem hoje. E o cuidar do ser humano era o centro, não era o tratamento, porque não tinha a eficácia que tem hoje, era o cuidar. E isso foi moldando a nossa cultura ao longo das décadas. Acho que também foi uma instituição que dependia de doações para poder existir, e ela foi cuidando cada vez de mais gente, e chegou a ter 600 pessoas captando recursos em nome do AC Camargo para dar conta de cuidar de todo mundo. Mas a oncologia foi evoluindo tão rápido e deixou de ser um cirurgião corajoso com um bisturi na mão, passou a ser de máquinas, de remédios muito mais caros, que são muito mais eficientes, mas o custo é muito alto. E aí já não dá mais para você depender só de doação, porque senão você não sabe se ano que vem você está funcionando, se não está. Aí precisou implantar gestão para poder continuar a pujança, não ficar anêmico, né? Senão a gente fica uma instituição que, se receber a doação, eu cuido. Não pode ser assim. Eu acho que a causa do câncer ela precisa, né, de instituições para ajudar a organizar e melhorar cada vez mais. Então, a Fundação Antônio Prudente, que é quem cuida do AC Camargo Cancer Center, acho que ela se coloca nessa posição. Ela foi idealizada por médicos, viabilizada pela sociedade por doações. Até hoje a gente recebe muitas, mas a gente não pode depender delas. Nós precisamos criar as condições de sustentabilidade para continuar cuidando de mais gente a cada momento. Porque o câncer vai dobrar em frequência no Brasil nos próximos 30 anos, como fruto do envelhecimento da nossa população e dos hábitos de vida que estão deteriorando, né, com o passar do tempo. Essa é uma informação tão relevante que a gente diz assim, passa meio despercebida, né? Mas dobrar nos próximos 30 anos, sabendo já a incidência que a gente tem... É porque nós vamos dobrar o número de pessoas idosas no Brasil. Né? A taxa de natalidade está baixa, as pessoas estão vivendo mais, porque a gente resolveu os problemas antigos da saúde, como morria-se muito mais de doença infecciosa, a gente hoje tem antibióticos e antifúngicos melhores. Morria do coração, a gente hoje passa stent com facilidade. Então as pessoas vivem os seus problemas de saúde e alcançam uma idade onde o câncer passa a ser a principal causa de morte, né, para elas. Então temos que cuidar dessas pessoas e acho que falta muito letramento social sobre como evitar. Cada indivíduo precisa ser protagonista do seu risco individual e ajudar a reduzir esse risco, né? 40% vai dobrar se a gente não fizer nada. Então, tem muito para fazer. Isso é uma boa notícia, mas eu não estou vendo as pessoas caminhando para fazer algo. Você tá? Concordo. Não são só as pessoas. Eu acho que isso é uma coordenação coletiva. A gente precisa entender e todos se unirem em torno dessa causa.
As pessoas só pensam no câncer depois que ele apareceu, né? Exato. A verdade é essa. Falar de prevenção não é popular. As pessoas não param para escutar. A não ser quando tem um famoso. Porque a gente já aprendeu isso no Zé Camargo. A gente aproveita aquela janelinha do câncer de um famoso para falar sobre aquela doença, porque as pessoas escutam. Naquele momento elas estão interessadas em ler sobre o assunto. Então não é criar uma agenda para falar de câncer, é aproveitar a orelha aberta das pessoas para a gente conseguir passar informação relevante para todos, né? 40% pode ser evitado, de fato, com os nossos hábitos. É muita coisa. E aí a gente está falando de hábitos, só para as pessoas entenderem, a gente está falando de alimentação melhor, a gente está falando de não fumar, a gente está falando de atividade física, a gente está falando... Vacinas que estão gratuitas no SUS, né? Então, de fato, excesso de sol, né? São coisas que, no conjunto, minha vida vai ficar chata. Eu falo assim, não, dá para você encontrar a sua felicidade, a sua diversão dentro de uma moldura saudável, né? E também vai viver mais, então você pode aproveitar mais a sua vida. E melhor, né? Mais e melhor. Porque tem gente que é. fala, mas eu não quero viver muito. Não, mas, vive bem, então, o tempo que vai viver, né? A gente falou um pouco de cuidado, né? Que nasceu com o cuidado com o paciente. Falamos dos 70 anos e você está lá há... 21 agora. 21. E conta pra gente, nesses 21 anos, qual foi a sua transformação junto com a transformação da organização e como que o cuidado lá foi se desenvolvendo também. Olha, eu cheguei no Zé Camargo como aluno de pós-graduação. Uau. Foi a minha primeira vez que eu entrei no portal do Zé Camargo e fiquei assim... estonteado, né, com o que eu vi. Porque eu vim de Vitória, no Espírito Santo, estudei numa faculdade, Universidade Federal lá, com uma estrutura bem aquém do que tem lá no Zé Camargo. Então, quando eu entrei e vi, eu falei, puxa vida, quanta coisa nova, quanta coisa para aprender. E um caldeirão de ciência, assim, muito aquecido, né? A gente tinha, na época, o Instituto Ludwig de Nova York, um braço latino-americano lá dentro. Então, se discutia uma ciência de muito alto nível. A gente estava participando do genoma humano, do sequenciamento do genoma humano, publicando capa na revista Nature. Foi quando eu cheguei lá, eu falei, uau, que lugar é esse? Aquilo inspira todo mundo, né? E eu cheguei para fazer meu doutorado lá e, ao mesmo tempo, eu queria sugar tudo, porque eu morava em Vitória, vinha de ônibus para cá, fazer o toda semana, voltava, dormia uma noite no ônibus para cá, uma noite no ônibus para lá, para voltar para trabalhar lá. E o tempo que eu estava aqui, eu não podia perder um minuto, que eu tinha que capturar, né? Tudo era esponja, né? Tudo que eu estava vendo. E durante o doutorado era tanto interesse em perguntar, em opinar e tudo, que durante o doutorado eu recebi o convite para mudar para São Paulo. E aí eu vim. E me mudei para cá. Minha esposa já estava morando aqui, trabalhando na USP. Então a gente morava separado e o doutorado era o nosso ponto de contato, né? Eu vinha a São Paulo para o doutorado e... Tinha um motivo a mais. O amor ajudou os estudos. Na verdade, ela foi me empurrando, né? Isso aconteceu igualzinho para Nova York. Ela foi um ano antes e depois eu falei, agora eu vou. Então aí foi assim. Eu também ia para Nova York toda hora. E foi assim, atrás de conhecimento. Eu cheguei na Zé Camargo atrás de conhecimento, me espantei com o quanto eu podia aprender, me dediquei muito ali. Aí entrei como patologista, e o patologista numa instituição oncológica, ele tem um lugar assim, é como se fosse um hub de comunicação, porque o meu laudo ajuda o oncologista clínico a tratar, ajuda o cirurgião. Eu, para laudar, eu tenho que conversar com o radiologista, eu atuo dentro do centro cirúrgico, eu atuo na imagem. Então, é um profissional de ampla conexão e o trabalho dele só pode ser feito com íntima troca de conhecimento com os outros. A gente não vê o paciente como patologista, mas o especialista é quem dialoga comigo em favor do paciente. Então, a gente também tem que estar com o diálogo muito afinado para falar com vários especialistas, vários oncologistas, vários cirurgiões dos diferentes tumores, e eu tenho que conseguir dialogar com todos eles no nível deles. Que interessante. Então, é uma profissão que estuda muito, que lê muito e que vê tudo. E o microscópio, né, a gente está olhando no microscópio, ele está no meio do caminho entre o paciente e a mutação que causou aquele câncer. Né? O mundo do microscópio aumenta até 1000 vezes. Uau. O gene a gente não vê no microscópio, tem que estudar lá no sequenciamento, e o paciente também a gente não vê no microscópio, eu estou com uma parte dele. Então, para eu entender como eu posso contribuir, aí eu tenho que integrar todas essas pessoas ao redor para compor o laudo
e ajudar no tratamento, né? Mas é interessante pensar que isso ali já estava o cerne do CEO, né? É, Porque no final das contas é isso que o CEO eu acho que a faz patologia também, né? quando eu olho para o que aconteceu comigo, eu acho que a patologia ajuda muito, porque além de ter essa integração, tem um outro elemento. Eu tenho 250 vezes por dia, a gente tinha que assinar um laudo. Aquilo é uma decisão. Que você tem que, para assinar aquele laudo, você tem que juntar as partes, né? Entender a complexidade e assinar. É benigno, é maligno, qual é o nome, o sobrenome, e isso muda a vida de alguém. Caramba. Né? Então você pratica tomar decisão. Pratica também, quando o laudo não é possível, saber fazer uma redação de uma zona cinzenta e de que aquilo de alguma forma contribui. Isso eu acho que me ajudou a organizar as ideias para a tomada de decisão. E a patologia também é um ambiente de processo. Então entram lá na Secamargo 1.300, 1.400 blocos por dia, biópsias por dia, e a gente tem que entregar esses laudos daqui a 48 horas. Caramba! E tem que dar tudo certo. Então, vai entrando biópsia e vai saindo laudo, e como é que isso acontece, com qualidade, segurança, né? Sem erros, sem troca, sem isso, sem aquilo. Então, tem uma ciência da patologia de qualidade e segurança que fala muito de processo. E quando você transfere o que eu aprendi no laboratório de patologia para o hospital, aí tem uma similaridade muito boa, né? Agora, hoje já mudou muito a questão do laudo com inteligência artificial, com tecnologia. Já tem. Eu acho que a patologia sofreu duas grandes transformações. É uma especialidade que tem 150 anos, começou lá com a invenção dos corantes, né? Para tingir as células e a gente conseguir enxergá-las, né? E ficou 120, 130 anos assim, igualzinha. Aí veio a genômica. E a genômica mostrou a gente um mundo submicroscópico e como aquilo complementava o trabalho que a gente faz no microscópio, porque a genômica é que dá hoje o sobrenome dos tumores. Então eu digo adenocarcinoma de pulmão com mutação do gene ALK. Né? Esse é o nome do tumor. Então tem câncer de mama com amplificação do gene HER2. Não tem mais microscópio, é microscópio mais genômica. Então, isso foi uma revolução no entendimento da causa dos tumores e de qual remédio eu vou dar a depender de qual mutação tem o tumor. Isso foi que ano? De 2000 para frente, que acho que ficou mais intenso, né? Agora a transformação nova é a inteligência artificial. Então é possível hoje você digitalizar uma lâmina e o robô fazer a leitura ou a pré-leitura da lâmina e analisar uma série de parâmetros que nunca o patologista imaginou que seria possível analisar. Ele está olhando para coisas que só ele vê. E a gente está aprendendo ainda. Esse é o momento que essa ciência está nascendo. Antes que a gente comece a usar um robô para assinar um laudo, a gente está usando um robô para reduzir as tarefas repetitivas do patologista e liberar o tempo dele para coisas mais elaboradas, né? Então, por exemplo, se eu for olhar uma lâmina e for procurar saber se a biópsia da pessoa tem tuberculose ou não, eu tenho que achar uma bactéria que fica tingida de rosinha na lâmina. E às vezes você precisa de 20, 30 minutos para achar, para dizer não tem. Quando tem muito é fácil. Quando não tem, demora muito tempo para você falar não tem, né? E aí a inteligência artificial pode ir lá e garantir para você que não tem, né? Dá para você várias tarefas que são dispendiosas e tomam tempo, às vezes contar mitose e tal, uma série de coisas já está começando a fazer. A gente já desenvolveu na Secamargo algoritmos que, por exemplo, substituem a informação genômica. E o computador consegue olhar a lâmina e adiantar o que vai dar no laudo genômico. Uau! Certo? Então, tem algumas características. Essa mutação causa algumas transformações na célula ou na forma como a célula se organiza, que dão dicas de que essa mutação existe. O olho humano não tinha reconhecido isso ainda. E aí o computador consegue, analisando coisas que a gente não costuma olhar, identificar essas mutações. Isso está acontecendo na patologia, na radiologia, e acho que vai invadir outras especialidades, né, muito em breve. E a gente teve mudanças, estamos vendo ainda mudanças tecnológicas, né? Mas eu tô curioso de saber a mudança que aconteceu em você, desse trabalho que já era complexo, mas depois, em algum momento, você virou ali diretor médico. Então, parou de ver a patologia e o microscópio e passou a ver
um grupo de pessoas, a organização, outro nível. Como é que foi essa Hoje eu estou pensando no mudança? câncer do Brasil, né? Verdade. Como foi essa mudança aí? Posso dizer que eu fui da molécula até o populacional, né? Bom, foi assim, eu estava me sentindo pleno na patologia, laudando muito, ensinando os residentes, fazendo projetos de pesquisa, doutorado, orientando alunos de doutorado e vida cheia, 14 horas por dia, feliz, trabalhando um monte. Mas eu tinha voltado de Nova York, onde eu fiquei estudando genômica, em 2011. E aí a chegada de uma CEO nova no AC Camargo, a Vivian Rosso. Eu tinha convivido com ela um tempo no Fleury no passado, e ela chegou cheia de novas ideias, e entre as ideias dela, ela falou assim, o AC Camargo tem um potencial de ser muito mais do que ele é hoje. E ela foi visitar alguns cancer centers dos Estados Unidos e do Canadá, para ela ganhar a referência dela, para onde ela queria levar a instituição. E voltou cheia de certezas do que a gente podia fazer. E aí ela implantou essa cadeira da diretoria médica, que pretendia aumentar o grau de integração entre as equipes e para melhorar o cuidado do paciente. Como eu tinha vivido 2 anos no Memorial Sloan Kettering, que é a instituição, uma das 4 que ela visitou e que nos inspira até hoje. E eu trabalhava no cuidado do paciente, no ensino, na pesquisa, que são os 3 grandes pilares de um cancer center. Então, ela me desafiou a essa mudança de carreira. Olha só. Né? E eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer naquela hora, mas eu aceitei o convite porque eu acreditei que era uma possibilidade de eu ajudar muito mais gente. Né? A patologia era muito legal e eu tinha o meu mundo ali. Mas era um convite para mudar a prateleira de como você vai ajudar as pessoas. E eu aceitei. Não sabia muito bem como fazer, nem o que fazer. Então, eu fui estudar. Você lembra que o patologista tem que estudar muito para dar conta? Eu falei, no meu mundo, eu tenho que estudar para aprender o que eu vou fazer. Então, eu fiz um MBA no INSPER, ganhei muitas referências, ganhei um networking, entendimento do setor de saúde do Brasil. Depois fiz um MBA na Harvard, que também me deu muitas referências, uma turma muito diversa, com 70 alunos de 28 países. E a gente está com contato até hoje. E o grupo troca muito, cada um ajuda o outro no mundo todo. E isso me deu assim... Eu sei onde buscar. Quando eu tiver um problema, eu sei onde buscar. Sua rede de apoio está feita. Tem uma rede de apoio, né? Precisa ter resposta, mas sabe aonde buscar, né? Exatamente. Né? E aí eu entrei nesse mundo corporativo como diretor médico, que é, na verdade, um elo aí intermediário, né? Entre a corporação mesmo, a administração e a parte médica. E fiquei ali por 5 anos, ajudando a construir a integração das 70 equipes. O câncer não se cuida com uma pessoa só. Pergunta mais velha que pode ter é quem é o bam para tratar tal coisa. Não existe uma pessoa para tratar câncer. É uma vila de gente, cada uma com a sua especialização profunda. E o paciente precisa ter o ponto de contato com cada pessoa no momento certo, na hora que ele precisa. Uhum. Então, essa coordenação para fazer o paciente passar por uma linha de cuidado que tem múltiplos atores, cada um fazer a coisa certa na hora certa, é que foi o meu maior desafio. Então, a gente dividiu o corpo clínico em 12 grupos, que são 12 times de cuidado. Então, quem vai cuidar de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de sistema nervoso central, cabeça e pescoço, e assim vai, os 12. E ali dentro tem o patologista especializado em mama, o radiologista, o cirurgião, o oncologista clínico, o radioterapeuta, fisioterapeuta, cuidado paliativo, nutrição, tudo lá no AC Camargo, todo mundo é especializado em tumores, em linha de cuidado, certo? Todo mundo conhece profundamente a necessidade do paciente e reconhece o que o outro faz para ajudar você, né? Então, o cirurgião sabe muito bem que quem entrega um paciente melhor para ele operar é o fisioterapeuta e o nutricionista que vão trabalhar antes da cirurgia. E no pós-operatório, quem é que vai ajudar a cuidar? Então, cada um faz o seu melhor naquilo que você é profundo e tem que ter a transição de cuidado para garantir que o paciente recebe o cuidado certo, na hora certa, da pessoa certa. É uma orquestra, né? É uma orquestra. E aí você tem que colocar o integrador dessa transição, que é a enfermeira navegadora. A gente criou essa profissão no Brasil, a enfermeira que conhece o time todo, conhece o melhor trajeto do paciente e garante que o paciente está fazendo a transição na hora certa, do jeito certo, conforme combinado pela partitura da música. Então, ela dá tipo o pulso, né?
Ela fica lá. Ela ajuda o paciente a percorrer o caminho que ele precisa no tempo e na qualidade. Então, montar essas 12 times, montar a enfermeira navegadora, construir os fóruns de encontro, desenhar os protocolos. Protocolo é o que a gente faz com cada situação de cada paciente. E a jornada, que tá bom, se para câncer de mama estadio 2, o protocolo diz que é cirurgia primeiro, como é que eu chego na cirurgia? Eu tenho que passar em consulta com quem? Além do mastologista, tem o anestesista, que exame tem que fazer, quem pede o exame que o outro vê, qual o exame, e aí você fala assim, a primeira visita vai ser o mastologista e vai pedir esse exame. Esse resultado leva quanto tempo para ficar pronto? 3 dias? Então tá. Então a próxima consulta é 3 dias. Para você garantir a eficiência do cuidado. Não pode perder um dia. Certo? Então a gente desenha o fluxo, assim, a utopia da eficiência, né? E o cuidado certo. E vai trabalhar em time para aquilo acontecer. As imperfeições tem todos os dias, né? Às vezes a operadora não autoriza na velocidade que a gente quer, às vezes o paciente mora fora, a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia, ele tem que vir vários dias para terminar o cuidado, mas está lá, a gente tem um norte. E a enfermeira navegadora usa este norte, que é o combinado entre todos da melhor forma de cuidar, para ela guiar o paciente para ele estar sempre no trilho certo. Agora, a gente sabe que o meio médico é cheio de ego. E gerenciar múltiplas equipes com diferentes pessoas, como é que faz para gerenciar o ego dos médicos? Eu acho que celebrar o sucesso coletivo. Para mim, não tem sucesso individual nenhum que é maior do que o sucesso coletivo. Porque a gente nasceu num ambiente de pesquisa e de ciência internacional, a gente sempre mediu o nosso sucesso pela sobrevida do paciente em 5 anos depois. E porque esse é o indicador tradicional da oncologia. Quantos por cento está vivo 5 anos depois? Vivo 5 anos depois não é trabalho de um só. Quer dizer, o diagnóstico tem que estar correto. A cirurgia tem que ter sido a correta, nem mais, nem menos, porque o efeito adverso, às vezes, também encurta a vida das pessoas. O remédio tem que ser o certo. E a reabilitação tem que ser boa, para a pessoa também estar viva. Então, a gente acostumou a celebrar o sucesso coletivo, que é o foco no paciente. Ninguém fica lá, olha que cirurgia linda que eu fiz. Mas se o paciente está morto 10 dias depois, não se celebra isso, né? Então, a gente foi treinando celebrar o sucesso coletivo sempre com o olhar do paciente. Como hoje as terapias já são muito melhores, muito mais eficazes, e os times trabalham em equipe multidisciplinar com mais integração, viver do câncer já virou a regra. Quando chega um caso muito avançado, é mais difícil, ou para alguns tumores a gente ainda não tem a solução. Mas é possível dizer que 80% das pessoas que têm câncer, a gente vai devolver a elas a vida e a capacidade de sonhar e ser feliz. Né? Portanto, estar vivo é pouco. A gente também fala estar vivo e produtivo, e livre de preconceito, e funcional, né? Com vontade de protagonizar na vida. Falando sobre isso, queria contar uma história aqui, que até dividi com o Rodrigo e tal, e dividi no meu Instagram também, de uma moça que me escreveu, que foi diagnosticada com câncer de mama numa consultoria, grande consultoria. E ela recebeu aquele recado, né, da liderança dela e do RH, dizendo, não, sua saúde é prioridade, vai se tratar, né, não tem conversa, quando você voltar vai estar tudo aqui. E quando ela voltou ao trabalho, ela passou por uma avaliação de desempenho que é de praxe entre todos os colaboradores da instituição. E o que aconteceu foi que o desempenho dela veio abaixo da média. E ela foi questionar, falou, poxa, mas eu não estava presente, eu estava me tratando, vocês disseram que era para eu me afastar, que minha saúde era primordial e que era prioridade máxima. E ela se sentiu muito mal com a incoerência da empresa entre discurso e ação. Vocês veem isso acontecendo lá? Eu acho que a gente tem provocado entrar nas empresas para dar esta ajuda para os nossos pacientes. À medida que eles estão sobrevivendo e ficando muito funcionais, sucesso para nós passa a ser ele atuar em alta performance, né, dentro da possibilidade, ter a mesma performance de antes do câncer ou, às vezes, ressignificando a vida até melhor. É possível. A gente vê muitos pacientes frustrados com isso. Eu acho que as empresas ainda não estão prontas para receber de volta um sobrevivente oncológico que ele se sente pleno para a sua vida produtiva. Mas a empresa ainda não sabe como lidar com aquilo. Então, muito tabu, né? É relativamente frequente
Ninguém pergunta porque não sabe se a pessoa vai se incomodar, o que ela passou. Também não dá um projeto grandioso para ela, porque a gente não sabe se vai se afastar de novo. Então, assim, mas também não demite, deixa ali no cantinho, não promove, não demite, não dá nenhum projeto grande, a pessoa vira um vaso dentro da empresa, no canto, né? E isso é muito ruim para uma pessoa que está se sentindo plena e com vontade de mostrar, né? O que o câncer não a derrotou. E ela quer a vida dela de volta e ela quer ser produtiva. E que muitas vezes ressignificou a vida através da doença de um jeito Isso é muito mais comum. potente, né? As pessoas, quando ela tem o câncer, mesmo que seja um câncer de uma agressividade biológica menor e que não encurta a vida dela, aquilo traz as reflexões, né? A pessoa volta para a essência, perdoa, é perdoado. Aí vem o autoconhecimento e uma série de questões novas. Eu acho que as empresas ganham um indivíduo muito mais preparado para a vida, para a profissão, para as outras coisas, né? A gente contrata muito sobrevivente oncológico na Camargo, tem todos os níveis, desde a alta liderança, porque eles também ajudam a transmitir empatia, né? No setor que eles trabalham, todo o setor começa a entender melhor qual é o nosso verdadeiro papel. Não é matar a célula do câncer, não tenho a guerra contra o câncer, porque é muito mais cuidar da pessoa e reintegrar ela na sociedade. E devo dizer, nem todo câncer precisa ser derrotado. Às vezes a pessoa, só de não progredir e não tirar a qualidade de vida é sucesso também. A pessoa pode estar com câncer e pleno, né? E o câncer é parte da vida dele, não é a vida dele. Não define a pessoa. Ela precisa entender o quanto o câncer vai precisar de cuidado. É possível continuar trabalhando durante o tratamento, é outro tema. Tem câncer que você vai se afastar alguns dias ou vai cada 3 semanas no hospital e você consegue trabalhar, né? Então, e que é importante trabalhar, né? Muito. Manter a vida, para não deixar o câncer virar 100% da vida da pessoa. E eu vi nessa história, eu acho que é muito, a gente tá falando de cuidado, né? E eu acho que essa história, faltou o cuidado com a pessoa que trabalha na empresa. A história do AC Camargo, cuidado com o paciente, é incrível, é linda. E a gente sabe um pouco da jornada também do cuidado com o colaborador, com a pessoa que trabalha lá. Conta pra gente como é que isso aconteceu, esses dois mundos se juntarem, do cuidado pra fora e do cuidado dentro também. Esse olhar das pessoas, ele sempre foi marca da nossa cultura, mas eu acho que a gente olhava mais pro paciente do que pro próprio colaborador. Bom, você olha para os colaboradores, tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, você fala, essas pessoas sabem se cuidar. Só que não. Então ficava ali meio no limbo, né? Eu me lembro, o dia marcante para mim foi o dia, eu estava como diretor médico e eu estava montando os protocolos, então desenhando as boas práticas para cuidar dos pacientes, e eu me deparei com o protocolo de check-up ou screening dos colaboradores. E eu vi lá um exame que a gente não usava para os pacientes, porque não faz sentido. Eu falei, poxa, como a gente faz a boa prática para fora e não checa se está fazendo para dentro de casa, né? Tudo isso. Aí me caiu a ficha que qualquer exame cardiológico que fosse fazer para os nossos colaboradores, o nosso cardiologista super especializado deveria estar de acordo com aquilo. E se você vai fazer um cuidado de diabetes, o nosso endócrino deveria olhar o protocolo e alinhar, né? Falar, isso é o mais importante. Sim. Então a gente tem tanto especialista dentro de casa, por que não usar para nós mesmos, né? E aí foi que a gente foi reconstruir essa ideia do cuidado da saúde das pessoas. Tem 7 anos que a gente começou com esse trabalho de forma proativa e tem sido muito gratificante. Eu devo dizer que indicadores de saúde e indicadores financeiros também, de consumo, né? E futilidades, idas a pronto-socorro desnecessárias, todos esses indicadores a gente viu melhorar. Então, quando a gente ainda não fazia gestão de nenhum dos processos de saúde do colaborador, só o básico que a medicina do trabalho tem que fazer, é quase por obrigação. Né? A gente começou a implementar coisas, vamos começar por onde faz mais sentido, onde tem as dores. E do que a gente enxergou no primeiro momento, o cuidado das gestantes era um que precisava cuidar. Então elas, mal orientadas, trabalhando muito, sem tempo, eu sei lá qual o motivo de cada uma delas, o pré-natal não era perfeito. E o pré-natal sem fazer direitinho, sem as orientações adequadas, levava a um momento do parto também turbulento.
às vezes uma percentagem de crianças indo para UTI neonatal sem precisar, e o pós-parto cheio de problemas, né? As depressões, né, vontade. Às vezes as mães voltando para o trabalho, porque o trabalho era menos... estar no Oscar Camargo trabalhando é menos trabalhoso do que estar em casa com as crianças. Falei, isso está tudo errado, né? Tem que ter uma maneira melhor. Então a gente foi organizar isso. Aí vem sempre, para tudo que a gente fez, 80% da energia voltado para orientação, letramento e prevenção. Porque aí você também empodera o indivíduo a ele saber cuidar da saúde dele. A gente quer que, ao ensinar a ele, ele transborde o que ele aprendeu para a casa dele, para a comunidade onde ele vive. Quer dizer, se a gente pudesse ser um agente de transformação da saúde por meio da pessoa que vem ao Oscar Camargo todo dia, ótimo. A gente quer ser uma fonte confiável de informação que ele possa incorporar aquilo como hábito. Isso vai ajudar a ele, a casa dele e a ele na empresa. Porque ele mais saudável, certamente vai ter uma carreira melhor. Vai estar mais pronto para assumir novas posições. Ele vai faltar menos, vai estar mais feliz no trabalho. E quando está mais feliz, você, além de trabalhar, você quer aprender fora do horário. Isso tudo, essa combinação de coisas leva a uma carreira melhor, mais rápida, mais acelerada e tudo mais. Então a gente usa um pouco dessa narrativa de é bom para a empresa, mas é bom para você. Você que tem que querer fazer. Eu só estou te mostrando o atalho, né, das coisas. E aí a gente fez gestação, depois fez diabetes, fumo, hipertensão, obesidade, saúde mental. Aí chegou a pandemia, né? É uma grande também, né? Chegou na saúde mental. Que era um tema meio debaixo do tapete, acho, em todos os lugares, que a pandemia evidenciou para o mundo todo. Acho que foi muito sofrimento de todos os lados, perda de muitos parentes, pessoas, o desconhecido, né? As pessoas não sabem lidar com o desconhecido, e aquela situação levou todo mundo ao seu limite, né? Porque não sabia o que fazer, não sabia como se proteger, e aí ficou tenso para todo mundo. Algumas profissões trabalharam além do normal, foi o caso da saúde. Então, muito trabalho, sem saber exatamente como lidar com a ameaça. Se colocando em risco também, num risco que não sabia o tamanho do risco ainda, né? Eu tive médicos no Oscar Camargo durante a pandemia que perderam pai, mãe, irmã, na sua cidade natal, com pouca assistência. Uau. Então, a pessoa está aqui, está trabalhando, está tentando salvar a vida do paciente oncológico aqui, e a família dela está sem assistência lá na cidade natal dela, e morre o pai, morre a mãe. Não é fácil. Isso é motivo suficiente para qualquer um transbordar o copo. Totalmente. E a gente começou a perceber que depois da pandemia, isso virou um problema. Começou a ser o CID de maior causa de afastamento. O que era antes doença respiratória, Covid e outras, foi substituído por afastamento com CID de saúde mental. Logo na sequência da pandemia. Logo na sequência. Bom, então a gente precisa fazer alguma coisa. Com essa mentalidade de sempre prevenir e educar, mais do que oferecer a mangueira de incêndio, né? Sim. Nós montamos um programa de saúde mental que chama Humanamente. Ele pretende ensinar a pessoa a desenvolver a resiliência emocional para o mundo acelerado que a gente vive hoje, com as incertezas que a gente vive hoje. Porque não vai ser essa pandemia, é tudo que vem pela frente. E cuidar de paciente oncológico é cheio de situações emotivas, né? Você às vezes perde um paciente que você não esperava perder, uma morte na UTI pediátrica de uma criança que estava curada do câncer, mas a complicação, isso tudo é muito emotivo. E se você não cuidar, a pessoa vai empilhando frustrações ao longo de 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, que se não tratadas, elas só acumulam. Em um dado momento, um excelente profissional vai abandonar a carreira, vai querer abrir uma padaria, porque ele não aprendeu a lidar com aquilo. Não teve onde descarregar Então, tudo aquilo. Nosso papel garantir que essas pessoas, quando a gente fala ESG, né? Tem que cuidar das pessoas, quer dizer, qual é a antítese do trabalho escravo, né? Para você fazer na ESG? É dar plenas condições de trabalho para a pessoa, tenha o material de proteção individual, é importante, a segurança no trabalho, o ambiente tem que ser adequado, mas tem também essa rede de proteção mental que a gente precisa ajudar. E às vezes a gente percebe, quando a gente montou o programa e começou a entender os indicadores e olhar,
A grande maioria das causas não estavam nascendo dentro da Secamargo, eram causas externas, às vezes uma dívida financeira, às vezes uma insegurança alimentar, porque o marido morreu de Covid e agora a mãe tem 4 para alimentar em casa, e ela vem trabalhar e não sabe se tem comida para os 4, ou se a comida vai dar. E a gente teve funcionário que desmaiava todo dia na Secamargo, ia na medicina, né? Do colaborador, e todo dia desmaiando. O que acontece? Assim, fome. Uau. Fome? Mas como fome? A gente não está pagando o salário dela? Não, você está pagando o salário em dia, está tudo certo. Mas ela agora tem 4 para cuidar e não dá o salário dela. Agora, né? quando abre essa caixa e começa a ver a real da vida não, das a tampa pessoas, não volta para o lugar. É. Aí você, como a gente já entendeu por meio desse programa, que nós não estamos lá para cuidar do colaborador, nós estamos para cuidar da pessoa, essa é uma mudança da maneira de enxergar, né? Quer dizer, você vem lá de trás da Revolução Industrial, tinha o Taylorismo, né? Quem desenha, quem faz. Aqui nós estamos já vivendo essa sociedade moderna onde todos são importantes, a opinião de todas contam, e no câncer a gente vê isso, né? Todos os profissionais que cuidam do paciente são profundos no que fazem e têm uma opinião para dar que pode mudar, melhorar o cuidado. Então, a gente está num ambiente que permite falar que o multidisciplinar é importante, que não existe hierarquia de conhecimento, existe profundidade do que você faz todo dia. Se você é bom no que você faz, você tem algo para contribuir. Então, as pessoas conseguirem se expressar, falar o que pensam, viverem como pessoa, não trazer um personagem para o trabalho. Traz ela inteira para o trabalho, ela aqui dentro, respeitada na sua cor, na sua escolha sexual, no seu modo de pensar, né? E aí é muito legal, porque o Secamargo é muito enriquecido para pessoas do Brasil todo, né? Muitos chegam como eu, que vim de Vitória, vêm pelos concursos públicos para fazer residência. Então vem gente do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, todo lugar. E uma parte fica, como eu fiquei. Então a gente tem uma pluralidade muito interessante lá que eu acho que nos fortalece. E aí a gente fica mais empático, entende mais os problemas dos outros e tudo mais, né? E pronto. A pessoa percebida como pessoa e não como colaborador, e tendo as suas necessidades cuidadas pela instituição, ela passa a virar uma parceira da instituição. Já não é mais o meu chefe me ferra e eu ferro ele de volta no cartão de saúde, né? Você dá 3 no mesmo dia quando contrata a pessoa. O VA, o VR e o cartão de saúde. Ele entende que é para consumir. Né? É um pré-pago, né? É para consumir. Só que ele não sabe consumir. Ele não sabe qual porta é melhor para ele. Ele vai no pronto-socorro. Mas ele tem que ir no pronto-socorro. É o que está aberto depois das 6. Então, se você não estruturar a coisa e ficar conveniente para ele, e tiver a confiança... Então, nós temos um ambulatório dentro do Secamargo que atende os funcionários a qualquer hora. Ele pode parar o trabalho dele e ir lá se ele tem uma demanda. Né? Porque pode agendar ou pode só aparecer, a gente dá um jeito. É melhor do que ele ir num pronto-socorro de noite e ficar lá 4 horas esperando, fazendo exame, não dormiu, precisa de um atestado no dia seguinte. Exato. Né? Não, e correndo o risco de pegar alguma coisa no PS que, né? Então a gente cuida dentro. E o ambulatório cada vez atende mais gente e tem menos gente consumindo errado fora. A gente captura o dado do que a pessoa tem, ajuda ela a cuidar da saúde dela no longo prazo, dá remédio de graça para diabetes, remédio de graça para hipertensão, para que ele não tenha nenhuma dificuldade de se cuidar. E é mais barato para a instituição. Isso retorna no médio e longo prazo, pessoas mais animadas, mais satisfeitas, mais felizes com a instituição. E a partir de um certo nível de integração, assim, de eu cuido de você, você cuida da empresa, a confiança fica tão boa que tudo que você sugere a pessoa aceita. Então, mas eu queria voltar nesse ponto, porque quando você descobre, por exemplo, uma vulnerabilidade a ponto da pessoa estar passando fome em casa, muitas lideranças de empresas que eu já passei, que eu já conversei, etc e tal, falam, pelo amor de Deus, não me mostra esse dado, eu não quero ver. E algumas até retiram os programas de saúde mental porque não sabem o que fazer com aquilo. E isso tem acontecido, dependendo da maturidade da empresa. Como é que vocês fizeram para resolver essas questões? Mas aí eu entendo assim, é fácil compreender um banco que está acostumado com os seus problemas, sua complexidade, ele está pegando um problema que é de uma natureza muito diversa, né? A operação dela. Mas a gente é uma instituição de saúde. Quer dizer, quando você tem uma dificuldade de saúde, ninguém no Secamargo vai conseguir ignorar nem dizer não é comigo. A gente nasceu para cuidar das pessoas. E aí, primeiro a máscara em você, não é assim? Então, primeiro os colaboradores têm que estar bem,
para eles poderem cuidar bem dos pacientes. Senão o paciente vai perceber Sem que tem uma dúvida. pessoa estressada, que tem uma pessoa com fome tremendo do lado dele, ou não sei, várias situações dos colaboradores podem prejudicar o contato com o paciente, que é quem menos merece tudo isso, né? Porque ele sim está fragilizado com câncer e precisando de cuidado. Todo mundo tem que estar pleno na interação com o paciente. Mas você contou pra gente nos bastidores uma iniciativa legal, né? Da colaboração interna para dar conta disso, né? Sim. Conta um pouquinho. Às vezes é isso. Nem sempre a instituição tem solução para tudo. Uhum. E vamos reconhecer que não vai ter que ser assim. Tem limites, né? O paciente, a gente identificou que uma grande fatia da saúde mental é dívida financeira. E aí o que a instituição faz? Paga a dívida? Não. Mas também fecha os olhos? Não. O que a gente pode fazer? Então a gente pode ir lá no banco, né? O mesmo banco que eu uso para pagar todo o salário de 5 mil pessoas tem que ser sensível a esse tema. A instituição pode ajudar a fazer negociações que são muito melhores para os colaboradores do que eles sozinhos, sem nenhuma vivência disso, sentar num banco para negociar. Então a gente ajuda dessa forma. E consegue parcelar, e consegue orientar, e dá palestra de saúde financeira, e faz um monte de coisa dentro da instituição para aquele problema, no longo prazo, ficar menor. Os incêndios, a gente vai ter que pensar como vai fazer, né? E aí, para tudo, o pensamento é sempre assim. Então, nós encontramos um refugiado, a gente tem um programa para dar empregabilidade para refugiados, né? Hoje temos 22 e queremos chegar a 70 pela nossa meta em 3 anos. Um dos refugiados, a gente descobriu que ele estava morando num prédio daqueles abandonados do centro, né? Você pode imaginar as condições, ele trabalhava na Secamargo e morava lá. E tinha tido um bebê. Uau. E não tinha sequer uma cama ou um berço. Então, aquela situação deixou todo mundo de joelho, né? Você não passa por isso e fala, não é meu. E aí as pessoas se reuniram e, de repente, tinha uma casa alugada com 3 meses de aluguel pago, o berço estava lá, o colchãozinho estava lá e o mínimo para ele viver estava lá. E a gente agora vão ter 3 meses para pensar. E a gente foi correr atrás de como ajudar. Mas aí tem também que orientar muito esse casal, que acabou de ter o bebê, para ajudar ele a sair. Né? É como montar o plano terapêutico da pobreza, o plano terapêutico daquela situação personalizado para aquela família. A empresa se dedica a isso. Isso, para muitos das pessoas que estão lá, é um salário emocional que a gente tem de ajudar as pessoas. Vai criando um senso de unidade entre todos. Daí para frente, não tem mais problema imbatível. Tudo vira um problema de todos e todos estão aqui para ajudar a todos. A gente distribui cesta de Natal lá. E a coisa mais comum do mundo é quem não precisa da cesta doar a cesta para quem precisa. Simples. Né? Que bonito. E aí você vê como as pessoas se ajudam. A rede de proteção já está lá. Você só tem que dizer que o problema está acontecendo. Às vezes o problema não é evidente. Mas quando a gente explicita o problema, aí aparecem as pessoas para ajudar. Dentro da empresa e de fora da empresa também. Acho que é ir construindo essas conexões e essa rede, né? E é contagiante, né? Uma vez que faz e que recebe, quem recebe quer ajudar. Hoje eu vim na estrada e vim ouvindo Caçadores de Bons Exemplos, que a gente conheceu recentemente. E ela fez uma fala que ao te ouvir me lembrou. Você falou da terapia da pobreza, do plano terapêutico da pobreza. Ela fala, a gente não pode se acostumar a ver determinadas coisas como paisagem. E falar, isso aí tá aí e tudo bem. E que impactante ouvir essa história e a força, né? Bom, a gente tem um turnover muito abaixo do mercado, tem absenteísmo abaixo do mercado de saúde e tudo. O CAGR de reajuste de plano de saúde está em 1,5%. É como se eu quase não tivesse, em 7 anos, estivesse pagando o mesmo valor. Cada 500 mil que a gente investiu nesses programas de prevenção e saúde das pessoas, diminuiu 1,5 milhão o sinistro usado para passar o cartãozinho no pronto-socorro, certo? Então, deu muito certo porque, ao fazer a gestão do tema e fazer a coisa certa, você fez melhor para as pessoas e economizou recursos da instituição. Hoje, se o RH pedir mais dinheiro para montar um novo programa, né, depois do saúde mental certamente virar o próximo, a gente vai apoiar. E essa tem que ser uma causa da alta liderança da instituição. Não é o RH que está fazendo. Sim. Cada diretor tem que saber como está a saúde dos seus. Né? Não é um problema do RH. Esse é de todos.
porque afeta a produtividade da sua área, né? Afeta a carreira da pessoa. Então, está longe de ser um daqueles problemas que o analista de RH vai resolver sozinho. Não vai. Esse problema tem que inundar a empresa toda, todo mundo conscientizar do poder que a saúde da pessoa tem na estratégia da instituição. É um tema estratégico, né? Agora ele está ficando um tema caro. Aí está todo mundo dando atenção. Sim. Mais recentemente, até os CEOs estão se envolvendo na negociação do plano de saúde, porque o cara quer reajuste de 40%, 50%. Opa, peraí, o financeiro não resolveu, chama o CEO. Mas não é só isso. Não é negociar e fecha a porta e vai embora, toca o ano. Não, tem que se envolver. Quer dizer, os indicadores de saúde deveriam fazer parte das reuniões de diretoria das empresas. Deveria ter uma cadeira no conselho, né? Claro, tem que ter um representante da saúde das pessoas, né? É um tema de estratégia. Você tem as pessoas felizes e produtivas, você vai ser mais barato um monte de coisa, você vai chegar onde você quer mais rápido, né? E aí as pessoas param para escutar. Do mesmo jeito que elas ouvem você para cuidar da saúde delas, como você criou esse vínculo de confiança, quando você falar a estratégia agora é para cá, é no Nordeste da bússola, ela quer te seguir. Vamos. Vamos, porque eu estou com você, você está comigo, eu estou com você. Agora a empresa que vai, entre aspas, no limite do exagero da palavra, explora, ele vai querer retornar, né? E ele faz o que ele acha que é bom para ele, não importa o que isso impacta na empresa. Pensando no curto prazo. Agora, qual que é o papel da segurança psicológica para essa construção de vínculo? Nossa, segurança psicológica é o tema, né? Eu acho que na saúde, na aviação, em várias indústrias, segurança psicológica, quer dizer, é a abertura para cada um falar o que pensa, né? Com vistas ao sucesso do todo, né? A gente vê isso, times de alta performance, eles precisam ter essa característica. Esse é um elemento fundamental. Então, uma sala de centro cirúrgico tem ali um médico com formação no exterior, pós-doutor, e tem o enfermeira, tem o anestesista, tem o circulante de sala, quer dizer, níveis de instrução e sociais muito distintos, mas para aquela cirurgia dar tudo certo e o paciente ter alta do hospital no dia certo, do jeito certo, o circulante é tão importante quanto o cirurgião. E tem coisas que se o circulante fizer errado, estraga o todo. Claro, o que o cirurgião faz, o circulante não faz, né? A gente tem que saber os papéis e responsabilidades. Mas qualquer um não fazendo o seu papel pode pôr o todo a perder. Então, é importante reconhecer o papel de cada um. E se um circulante enxergar um cirurgião e achar assim, peraí, eu acho que tem uma gase a mais lá que não foi retirada, e puder avisar, melhor para o paciente. Se o cirurgião falar assim, circulante, você não fala comigo na cirurgia, bom, o risco aumenta. Então a Challenger caiu porque alguém na NASA viu a peça solta e não conseguiu falar com o engenheiro da NASA. Não havia diálogo possível para aquele nível de hierarquia. Sala cirúrgica não pode ser assim. Ambiente hospitalar nenhum pode ser assim. E aí a gente praticou tanto isso como diretor médico na Camargo, na área de segurança e qualidade. Quando eu virei CEO, esse mantra eu carreguei para a área corporativa também. Então, não há nada que a gente faça que as pessoas não possam se expressar. Se alguém enxerga um risco, tem que conseguir falar. E cada um com seu papel e responsabilidade. Entendendo que somos juntos uma orquestra. Sim. Né? Não adianta ter bons músicos e cada um tocar o seu instrumento na hora que quer, do jeito que quer. Vai dar barulho. Uhum. Para ser música nos nossos ouvidos, não só tem que ter uma partitura que todo mundo concorda que vai tocar, que é a estratégia, né? É para onde vamos. Sim. Tem que ensaiar todo dia, mas principalmente cada um faz o seu papel na hora certa, do jeito certo. Ouvindo os outros, né? Então, com muita coordenação e muita... Então, isso, a segurança psicológica, ela é, para mim, o elemento central dos times de alta performance, né? E segurança do paciente tem tudo a ver com isso. Como você faz para manter essa proximidade com um grupo maior? Porque você está numa posição que naturalmente é uma posição que acaba saindo um pouco do dia a dia. Mas você acabou de comentar essa relação dentro da sala de cirurgia, onde todos têm para o todo igual importância.
Como você faz para continuar com o ouvido ali aberto e ouvindo o que está acontecendo das mais diversas pessoas ali? Bom, primeiro eu vivi muito tempo todos esses ambientes, né? Eu te falei como patologista, eu estava dentro do centro cirúrgico, fazendo diagnóstico intraoperatório, aqui e ali. Depois eu fui diretor médico, eu tive que me envolver com todas as áreas. Depois fui diretor de operações, outra perspectiva de todas as áreas. E agora como CEO. Mas por característica também, eu não me tranco no escritório para atuar. Estou sempre conversando. Todo almoço é um almoço para aprender alguma coisa, para influenciar alguém. Legal. Às vezes saio de uma reunião frustrado, vou andar pelo hospital, sento para tomar café com o paciente, porque isso me faz bem, né? Então, eu respiro o hospital o dia inteiro, todo dia. Não estou lá para fazer o meu papel de CEO. Quando a gente, aliás, vai contratar alguém, a gente não contrata para cadeira. Você contrata para a pessoa influenciar a instituição para melhor, né? Então, vai contratar um diretor comercial, a gente avalia se a pessoa é boa de comercial, mas primeiro, ela completa o time da diretoria, ela traz personagens e vivências que enriquecem a gente, coisas que a gente não sabe ou não tem. E o diretor de novos negócios influencia na decisão do ensino e da pesquisa. E o do ensino e da pesquisa também dá pitaco no outro. Por quê? Porque quando a gente plotou, pega todo o N1 e o N2, né, da instituição. Deixa eu ver as escolas que a gente passou, que cargos a gente já teve, que cursos a gente já fez. Fala, meu Deus, a gente já esteve nas maiores empresas do mundo, a gente já teve nas melhores escolas do mundo. Quer dizer, essa pluralidade, ela enriquece muito. Se a gente não escutar todo mundo para dizer o que aprendeu na vida e trouxer isso para melhorar as nossas decisões atuais, não serve para nada, né? Então, eu aprendi que é super complexo gerir o Cancer Center, mas também não tem que estar tudo em mim, né? As pessoas têm as suas competências, são profundos. Como diretor médico, eu aprendi isso. Todos os dias eu tinha conversas difíceis com pessoas que sabiam muito mais sobre o que elas fazem do que eu. Pronto, então sempre teve um desnível de conhecimento técnico, mas então eu tive que desenvolver a capacidade de influenciar essas pessoas para todos irmos para o mesmo lugar. Essa gestão por influência também foi levada para a corporativa. Na gestão por influência, você parte do princípio que a pessoa é inteligente, ela sabe mais que você, mas se você puder usar o conhecimento dela para construir algo maior, muito melhor. E acho que é essa atitude de respeitar a inteligência das pessoas e trazer todos para a decisão, né? E aí acontece isso. Ou eu sair do meu escritório para andar pelo hospital, mas também minha porta é aberta e todos vêm compartilhar decisões comigo o tempo todo porque respeitam. E aí eu acho que não tem vaidade nenhuma, é fazer pelo paciente, o sucesso coletivo é o sucesso de todos, né? Agora, para a gente acabar, como é que você faz para balancear sua vida pessoal com a profissional? Não sei se eu balanceio tão bem assim. Se eu perguntar para meus filhos, eu não balanceio nada. E 2 adolescentes. Valentino e o Dante. Mas eu tento fazer o meu melhor. Eu sou apaixonado pelo trabalho, saio de casa às 7, volto às 8, 9 todo dia. Mas aí à noite fico com eles e final de semana é sempre para eles, né? Tento fazer minha atividade física, tô sempre nos esportes que eles têm que disputar, e se tem reunião da escola eu vou, eu saio da Camargo no meio do dia, vou, porque como eu te falei, eu vi o meu pai estudar até um dia para trabalhar depois por várias décadas, para então aposentar e começar a viver. Sim. Eu acho que a gente hoje não faz mais isso, né? A gente vive, estuda e trabalha tudo junto, baralhado. Então eu trabalho tanto que se eu precisar sair no meio do dia para ir numa reunião de escola, eu vou. Eu vou porque tem que ir, né? É importante tanto quanto o trabalho. Então tem dia que eu faço esporte de manhã, tem dia que eu vou na escola, na reunião da escola, e eu vou equilibrando, né? Mas de um modo geral, é assim, a gente olha todo dia o que é mais importante e equilibra e vai fazendo, e a vida é rápida, né? É um caldeirão. Mas acho que os meninos estão equilibrados, estão indo bem na escola, respeitam os amigos e a sensação é muito boa, assim, de ter... É mais fácil ser pai ou CEO? Depende da época. Depende da época. Já teve momento com os filhos mais desafiador. A gente aprende a cuidar de criança, bebezinha, que eu acho que eu tenho um traquejo ótimo para cuidar de bebê recém-nascido,
Mas quando chegou na adolescência, tem que reaprender. É tudo diferente. Eu acho que, como a menina chegou primeiro na adolescência, eu sofri com ela. Agora, eu acho que eu estou mais preparado para cuidar do Dante. Né? E assim a gente vai, é um desafio de cada vez. Se tem dia ou tem mês, né, semana que o trabalho está impossível e os filhos colaboram, né? Eles são super compreensivos. Eu, enquanto diretor médico, fiz o meu MBA à noite no INSPER, aí sim era duro, né? Que chegava em casa às 11 da noite, final de semana não tinha, aí... Tem até uma resistênciazinha à palavra INSPER, porque eles falam, pô, esse negócio... Mas eu acho que... Eles vão escolher outras escolas quando crescerem. Nada. Eu tenho certeza que esse vento vira, e lá na frente eles vão entender por quê, e aí vira um promotor também, né? Aí eu vou te falar uma coisa, porque quando eu me apresento e eu tô trabalhando de casa, eu geralmente falo das crianças e não falo da minha esposa. Aí um dia ela falou pra mim, por que você não fala de mim? Então você falou dos filhos, conta um pouquinho da esposa pra gente também, do Vitor marido. A minha esposa tem um papel muito fundamental na minha carreira, porque se não fosse por ela, eu estaria em Vitória até hoje. Eu estava com a vida plena, satisfeita lá, família, cidade onde eu cresci, morava perto da praia, trabalhava perto da praia, acordava às 5 da manhã para jogar frescobol, trabalhava, jogava squash no almoço, não tem trânsito, não tem nada, quer dizer, era muito esporte, muito trabalho, vida agradável, final de semana fácil, minha vida estava boa. Ela se incomodou e queria estudar na USP, tinha um sonho de estudar mais e veio antes de mim para São Paulo. Aí eu falei, puxa, vou morar longe da minha esposa, vou formar um doutorado para fazer lá. Né? E ela falando, tem que ir. Então eu vim porque ela veio, se ela não viesse eu não viria. Né? Eu tinha casado há 3 meses, quando ela mudou para cá. E aí eu vim, um pouco seguindo a ela. E ela foi sempre me estimulando muito a fazer algo mais. Assim. Ela me falava o tempo todo, você pode mais, olha só como tá fácil para você, vai mais. E ela também se dedica muito, né? Chama Daniela Andrade, é professora livre-docente lá no HC de reumatologia. E virou pesquisadora, a gente morou em Nova York um tempo, e hoje ela tem destaque internacional e a vida da gente é quase uma competição de quem trabalha mais. Né? Mas a gente se equilibra muito. Há pouco tempo ela virou professora visitante da Universidade de Turim, foi morar 2 meses lá e eu fiquei com as crianças aqui, CEO e pai dos dois, pai e mãe, né? Mas quando eu preciso, ela me apoia e a gente se organiza e nunca deixamos de fazer nada profissional por causa da correria. Então sempre um apoiando o outro. Mas é bem verdade que a gente morou separado para trabalhar ou para estudar um bom tempo da vida. Sempre acomodando essas coisas. Sim. Primeiro, eu estudei em Belo Horizonte 3 anos e ela estava em Vitória. Depois ela veio para São Paulo 2 anos, eu morando em Vitória. Depois ela foi para Nova York 1 ano, eu em São Paulo. Depois eu fui para Nova York, depois, só quando nós voltamos de Nova York em 2011 é que de fato a gente passou a morar junto definitivamente, porque até lá eram 10 anos de casado e não passava 1 ano morando junto, né? Sempre... Ajudou a passar esse tempo rápido, né? Então eu acho que eu ter ido para Nova York foi um enorme impulso dela também. Então eu sou muito agradecido a ela pelo apoio que me deu na minha carreira, na transição da patologia para a diretoria, foi um momento delicado, né? E eu acho que hoje ela tem muito orgulho de toda a transformação que eu fiz na minha carreira, de como eu ajudo as pessoas, e eu também tenho um enorme orgulho dela, de tudo que ela percorreu, e a gente é super feliz profissionalmente, e fica sempre aquele gostinho de será que com as crianças está suficiente, né? E a gente fica ali controlando e checando se está tudo bem mentalmente e tudo. Eu acho que a gente vai chamar os 2 filhos depois na próxima, ela com os 2 filhos. E quantos anos de casado agora? A gente casou em 2001, né? Então 23 anos de casado. Junto com o começo no hospital, basicamente. Foi. Que legal. É isso aí. Eu namorei 5 anos com ela, então já vão quase 30 anos de convivência, que bacana. Né? E os 2 acomodando as dificuldades o tempo todo, né? Porque senão não vai, né? Não vai, é muita coisa que a gente faz. E eu não sei se a câmera consegue pegar a emoção no olhar, mas o amor tá contagiante. Eu fiquei arrepiado a conversa inteira. Muito legal, e acho que não tem maneira melhor de deixar esse amor mesmo, essa realização integral que você falou das pessoas. Eu não sei se eu conseguiria ser CEO em outros lugares, mas
Tem bastante empresa precisando de uma pessoa como você. Não, é que no AC Camargo, acho que por ter vivido lá muito tempo, eu conheço bem a instituição, conheço bem as pessoas, entendo o que a fundação precisa fazer para a sociedade e isso combina com o que eu gostaria de fazer como atividade para mim, né? Que é ajudar um grande número de pessoas e tudo mais. Essa conexão me ajudou muito a vencer algumas dificuldades que eu tive no caminho, né? Porque eu sempre desfoquei do problema e sempre foquei lá na frente, assim, por que a gente está fazendo isso, né? Onde a gente quer chegar? E acho que ser CEO do AC Camargo para mim hoje é uma alegria, uma honra e eu acho que eu consigo ajudar, mas me realizo plenamente também como profissão, assim. Eu acho que pegando o nome do podcast, isso explica muito porque você faz o que você faz, né? Essa paixão pelo impacto maior aí. E as pessoas pensam que trabalhar com câncer deve ser difícil. Nossa, como você aguenta? Eu falo, você não tem ideia da recompensa emocional que é. Os pacientes chegam destruídos, a família destruída e daqui a pouco eles estão felizes, né? Te abraçando porque você tirou um peso das costas. É sempre... a gente brinca assim, para a família parece que é a primeira vez, ela nunca passou por aquele problema. É como você falar com ela, entra aqui nesse veleiro aqui e atravessa o Atlântico sozinho, né? Eu não sei o que fazer, não sei como fazer. A gente oferece toda a tripulação, tudo que ela vai precisar para atravessar, e ela é um passageiro no barco e aí em algum momento ela aprende também que ela tem uma importância para escolher se é mais para cá, se é mais para lá, a opinião dela importa. Se ela quer ir mais devagar, a gente baixa a vela, se ela quer mais velocidade, a gente issa a vela. Mas ela saber que ela está entrando no barco de uma tripulação que faz essa viagem 1000 vezes por ano, né? E com segurança, ela fala assim, ufa. Aí ela encontra tudo que ela precisa no mesmo lugar. Todos os profissionais habituados e a navegadora que vai guiando ela pelo caminho certo, quer dizer, o esforço dela para ela receber o que ela precisa, ela fala, ufa. Consegue até olhar o horizonte. E aí o nível de agradecimento das famílias, ele é muito superior às frustrações que a gente tem quando perde os pacientes. Porque perdemos, todos vamos morrer um dia. E o câncer, porque dá na fase mais avançada da vida, às vezes é uma causa frequente de morte. A gente tem que saber falar disso. Não falar da morte causa mais sofrimento ainda. Então, até a qualidade da morte é um tema que a gente discute muito lá. Felizmente, ele é mais raro hoje, a gente salva muito mais do que tem, mas temos que estar preparado para esse momento. Não, e a morte como uma orientadora da vida é uma boa conselheira, né? É verdade. Eu falei pro Rô, confia que a gente vai levar o Vitor lá, mas ele, mas... É porque, assim, quando eu te vi falando, a gente se encontrou no Conar de Saúde, né, aqui em São Paulo, e eu te ouvi falar, e para mim, a tua energia me contagiou. E eu acho que a gente está contagiado aqui por essa energia, queria te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade, assim, esse é o meu jeito, acho que eu de fato não sou um CEO tradicional, porque não mirei a minha vida para ser CEO, eu cheguei lá porque eu fui ajudando, conseguindo construir, e fui convidado para ajudar cada vez mais. E não trago um personagem para o trabalho, eu trago eu mesmo. Uhum. E do jeito que eu estou conversando aqui, eu converso com todo mundo na instituição. E para mim, o CEO, estar CEO, ele só é importante pelo nível de influência que eu consigo colocar, né, as ideias em prática. Mas não é a cadeira que me encanta, é a capacidade de ajudar. Se tiver outra cadeira do lado, embaixo, na diagonal, tanto faz. Eu só quero poder ajudar. Acho que é isso que contagia, acaba... que passa. E que essa energia, essa inspiração de ajudar o outro impacte a todo mundo que esteja nos ouvindo, nos assistindo, e que assim como os pacientes que saem multiplicam a experiência que eles têm, as pessoas que trabalham com vocês ao receberem multiplicam, que todo mundo que estiver aí de certa forma te ouvindo agora possa multiplicar isso e que isso seja uma onda gigante, aí, uma corrente do bem muito boa. A AC Camargo está sempre de portas abertas. Essa instituição não é de ninguém, ela é da sociedade. E tudo que a gente faz lá é super aberto para todo mundo ir lá, visitar, conhecer. Se a gente puder compartilhar, colaborar, assim, existimos para isso, né? Uau, obrigado.
Muito pelo seu obrigada, tempo. Vitor. Obrigado Prazer por estar imenso. com a gente. E se vocês gostaram, compartilha, né, com quem precisa ouvir para conhecer essas histórias fantásticas que a gente ouviu aqui hoje. Muito obrigada pela audiência.